O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São Matias, apóstolo, e temos a oportunidade de celebrar dentro da novena de Pentecostes, que foi quando São Matias foi eleito apóstolo, para completar o grupo dos 12 que deveriam receber o Espírito Santo. Os 11 se reúnem para escolher quem iria completar o grupo, já que Judas traiu nosso Senhor e seguiu o seu destino, como nós ouvimos aqui na primeira leitura de hoje, no versículo 25. Para ocupar nesse ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então, Judas, que se perde, que se condena, que vai para o inferno, um apóstolo, um sacerdote, e para ocupar o lugar dele é eleito Matias. Meus irmãos, neste dia, dentre outros pontos que devem nos levar à reflexão e à oração, nós somos chamados a rezar pelos sacerdotes, já que de alguma maneira nos venha à memória na festa de hoje um sacerdote que se perde. Porque se Matias foi eleito, se Matias foi acrescentado ao grupo dos 12, aquele se tornou desfalcado porque um se perdera, porque um caminhou para o seu destino. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, que não é porque alguém foi escolhido para estar próximo de nosso Senhor, para ser seu amigo íntimo, que isso necessariamente se realize. Judas foi escolhido para ser amigo de nosso Senhor. Judas foi escolhido para ser santo e ser um grande santo. Deus tinha grandes planos para ele, mas ele se perdeu. Pois bem, na festa então de São Matias, nós rezamos por todos os sacerdotes, para que sejam fiéis, para que não abandonem nosso Senhor, para que não se percam, para que não deixem o seu lugar vazio, para que um outro venha ocupar, porque foi isso o que nós acabamos de ouvir no versículo 20 dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. Aqui
está se referindo o quê? À morada destinada a Judas. Fique deserta a sua morada. Lembra que nosso Senhor, quando sobe aos céus, diz: eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. Fique deserta a sua morada, e nem haja quem nela habite, que um outro ocupe o seu lugar. Pois bem, mas voltemos então agora os olhos para São Matias, que foi escolhido para ser apóstolo, que foi escolhido para ser amigo íntimo de nosso Senhor e que derrama o seu sangue por Cristo. E é interessante, eu não sei se vocês perceberam que todas as vezes que nós lemos essa passagem, diz assim, que os apóstolos fizeram uma oração para escolher, para saber quem Deus havia escolhido. Foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, ou Barsabas, de acordo com algumas traduções, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Isto é, este outro, ele era conhecido pela sua santidade. Ele era chamado de justo, de santo. Era um homem virtuoso. E o outro era Matias. Não estou falando que Matias era um pecador. Só estou falando que um era conhecido pela sua justiça, pela sua honradez, por suas virtudes. E Deus escolhe o outro. Deus escolhe os que não são para manifestar a sua graça. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes e para não dar ao pequeno a ocasião e a ilusão de pensar de que ele era alguma coisa. Deus escolhe movido pela sua misericórdia. Mais um motivo aqui, meus irmãos, de rezarmos pelos sacerdotes, porque na sua grande maioria somos todos homens pequenos, frágeis, limitados, que Deus escolhe e Deus vai cumulando com as suas bênçãos. São vasos de barro nos quais Deus vai colocando o seu ouro precioso, mas somos vasos de barro que necessitamos desta fortaleza esta que nós precisamos pedir, fortaleza esta que vocês podem suplicar, para que nós possamos honrar a graça que Deus nos concedeu. E é exatamente isto que nós vemos em São Matias, porque derramou o seu sangue por amor a nosso Senhor. Este vaso de argila, este punhado de barro, este monte de fragilidade que Deus escolheu para ser seu apóstolo, cooperou com a graça, foi dócil com a graça de Deus, ao ponto de amar nosso Senhor e amar muito nosso Senhor. É uma alegria, meus irmãos, celebrar um apóstolo, porque nós sabemos que ele amou muito nosso Senhor, ao ponto de derramar o seu sangue. E é esta graça que nós vemos abundante num apóstolo, é esta graça que nós vemos abundante em São Matias, que nós precisamos pedir para nós, que Deus nos conceda também a nós, cada um no seu estado de vida, o solteiro, o casado, o consagrado, pedir a Deus esta fortaleza que nos faz praticar o bem, principalmente o bem difícil, o bem custoso, e que nos capacita a suportar os males por amor a nosso Senhor. Foi isso que fez São Matias derramar o seu sangue, em última
instância. Foi um amor, mas um amor cheio de fortaleza. Não aquele amor melindroso, não aquele amor que na primeira dificuldade desaparece, evapora, mas aquele amor cheio de fortaleza, aquele amor forte como a morte, aquele amor que esteve presente, fortemente presente nas almas dos mártires, que fez com que eles estivessem dispostos a perder as suas próprias vidas, mas não ofender, não magoar, não entristecer nosso Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, de onde foi tirada a primeira leitura de hoje, no capítulo 20, no versículo 24, nós podemos encontrar aquela passagem que se aplica a São Matias, mas se aplica a todos nós, que diz assim: o contexto aqui é de São Paulo sendo perseguido, de São Paulo sofrendo por causa do seu ministério, e São Paulo diz assim: mas eu não temo nada disso. São Paulo que sabe que ele vai sofrer muito. São Paulo sabendo que sofrimentos o esperam. E aí cada um aqui pode colocar a sua própria vida e, sem querer ser pessimista, saber que nosso Senhor, Ele disse que no mundo nós teríamos tribulações, que no mundo nós teríamos dificuldades. Então São Paulo, vendo tudo isso, sabendo das tribulações e dificuldades pelas quais ele passaria, ele diz: mas nada disso eu temo. Isto é, eu não temo o sofrimento, eu temo ofender nosso Senhor. Eu não temo o sofrimento, eu temo me esquecer de não dar glória a nosso Senhor. Eu não temo o sofrimento, eu temo é me apegar à minha vida e me esquecer da finalidade para a qual eu fui criado. E para que é, meus santinhos? Para que é que nós fomos criados? Se alguém parasse você e perguntasse qual a finalidade da sua vida, o que é que de imediato viria à sua mente? O que é que de imediato viria ao seu coração? Qual é a finalidade da sua vida? A glória de Deus. Eu sei que, infelizmente, se você não estiver mergulhado no Espírito Santo, você pode até dizer isso, mas o seu coração não vai compreender com toda a profundidade. Como assim, padre? A finalidade da minha vida é a glória de Deus, é buscar aquilo que agrada a Deus. Sim, porque aquilo que agrada a Deus é a sua felicidade. Aquilo que agrada a Deus é a sua salvação. Aquilo que é a glória de Deus será a sua salvação. O problema é que o homem pecador, com os ouvidos abertos para as sugestões demoníacas, não crê nisso. E pensa que quando eu digo que a finalidade da minha vida é buscar a glória de Deus, é uma realidade que se contrapõe à minha felicidade. E eu, iludido pelo diabo, pelas propostas mundanas e levado pelas sugestões da carne, eu penso que a finalidade da minha vida é ser feliz neste mundo, quando a felicidade neste mundo é inexpressiva, é irrelevante em comparação com a felicidade do céu. É porque os nossos olhos, se não estiverem iluminados pelo Espírito Santo, nós só veremos a cronologia, isto é, nós só perceberemos o tempo, o espaço,
esta realidade na qual estamos inseridos. Mas, meus irmãos, a nossa vida neste mundo é apenas um instante. Esta frase, que Santa Teresinha disse, e que às vezes repetimos, mas que não temos compreensão, a compreensão profunda. A nossa vida neste mundo é apenas um instante. 100 anos, 120 anos, 150 anos neste mundo é apenas um instante. De modo que quando nós compreendemos isso, nós poderemos perceber que não pode ser. A finalidade da minha vida não pode ser uma felicidade momentânea e passageira, mas a felicidade da minha vida é a glória de Deus, e a glória de Deus é o homem vivo, o homem salvo. Então creiamos em Deus, creiamos no amor de Deus, creiamos que Ele nos ama e que Ele quer o melhor para nós, de modo que quando nós tivermos esta certeza impregnada no nosso coração, nós não teremos medo de dizer o que São Paulo disse. Então São Paulo vai e diante do sofrimento, ele diz: eu não temo nada disso, nem faço caso, nem faço grande conta da minha vida, contanto que eu termine a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Isto é, eu não tenho a minha vida em grande conta. A minha vida não é tão importante assim. Imagine, São Paulo dizendo um negócio desse. Por que que São Paulo está dizendo isso? É porque ele está desprezando a sua vida? Não, é porque ele sabe que a sua vida é um instante que passa. É porque ele sabe que a figura deste mundo é passageira. É porque ele sabe que 150 anos neste mundo não é nada. Então ele diz: eu não me apego à minha vida, mas eu me apego à vontade de Deus. Eu não me apego à minha vida, mas eu quero cumprir a minha carreira, a minha vocação, aquilo para o qual eu fui criado. Eu quero fazer a vontade de Deus. Jesus, ele diz isso, porque Jesus na sua vida terrestre, ele viveu em plenitude e perfeição tudo isso. Jesus diz, no capítulo 12, no versículo 15, que quem se apega à sua vida, vai perdê-la. Mas quem faz pouca conta da sua vida, parece um desprezo, né? Quem faz pouca conta da sua vida, vai ganhá-la, conservá-la para a vida eterna. Então, não é um desprezo pessimista, doentio, masoquista, de quem quer sofrer e ama o sofrimento, de uma pessoa clinicamente doente. Não é isso. É um desprezo em prol de algo maior. É aquilo que Santo Agostinho vai dizer, que existem duas cidades. Em uma moram aqueles que amam tanto a Deus ao desprezo de si mesmos. Em outra cidade moram aqueles que amam tanto a si mesmos ao desprezo de Deus. Em que cidade queremos morar? Na primeira, naquela cidade que moram aqueles que amam tanto a Deus ao ponto de neste mundo desprezarem a sua vida? Nesta moram São Paulo, São Matias, Santo Agostinho, Santa Teresinha, São João da Cruz e todos os nossos santos de devoção. Naquela outra cidade que moram aqueles que amam tanto a si mesmos ao desprezo de Deus, moram Judas, outros condenados e os demônios. Porque, meus irmãos, todo pecado, ele começa de alguma maneira quando você se esquece dessa realidade de que nós precisamos ter a nossa vida
em pouca conta. Nós precisamos desprezar a nossa vida em prol de algo maior, mas nós não conseguiremos isso sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, sem esta força de Deus que faz com que nós consigamos fazer aquilo que está além da nossa natureza, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguiremos nos desprezar a este ponto. Mas com a graça de Deus, com o Espírito Santo que nós estamos invocando, nós conseguiremos. Sem mim, nada podeis fazer, mas tudo posso naquele que me dá forças. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, mas com a luz que acode, tudo o homem pode. Então nós precisamos pedir a luz de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo, para que assim como o Espírito Santo, a graça de Deus foi vitoriosa na vida de São Paulo, na vida de Santo Agostinho, na vida de São Matias, que a graça de Deus seja vitoriosa também nas nossas vidas. Por isso, rezemos, façamos esta novena de Pentecostes, não apenas pro forma, mas façamos com o coração. Rezemos não apenas de boca, mas rezemos com o coração, com a alma. Rezemos não apenas antes da missa, como temos rezado, mas rezemos durante o dia. Pegue o Veni Creator, pegue a sequência de Pentecostes e reze, repita, reserve um tempinho, 5 minutos, em que você silenciosamente se coloca em oração e você pede: a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Você está pedindo a Deus que ilumine a sua mente, para que você veja, a partir de Deus, as verdades da fé. Que esta vida é passageira, que essa vida é um instante, que vale a pena desprezar, não ter em muita conta esta vida, porque quem valoriza demais esta vida vai acabar pecando. Por quê? Porque vai acabar querendo, em primeiro lugar, e a todo custo, a satisfação da sua vontade nesta vida, em detrimento da outra. Quando o princípio da santidade e da salvação é a renúncia da própria vontade e o desprezo da própria vida neste mundo. Mas se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não compreenderemos esta verdade. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós sentiremos ojeriza, repulsa, distância, antipatia. Pode ser que você nem isso diga, mas você percebe que existe uma distância entre esta verdade evangélica e os sentimentos do seu coração. Por isso, você então, reconhecendo que isso está presente no seu coração, você dobra os seus joelhos e você suplica como um mendigo: a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Você pede a Deus a força do alto. Você reconhece que você sozinho, você não consegue alcançar esta verdade. Você reconhece que você, sem a graça de Deus, você não amará esta verdade. Você reconhece que sem a graça de Deus, você agirá como Judas. Você não agirá como um Matias, como um São Paulo, como um Santo Agostinho, como os santos de Deus. Então, pedir o Espírito Santo, sabendo que você precisa de verdade o Espírito Santo. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que se isso fizermos, Deus, que quer nos conceder a força do alto, nos concederá. Porque quem procura, acha, a quem pede, é dado, e a quem bate, vos será aberto. Peçamos com humildade, peçamos com confiança, peçamos com perseverança esta graça, o Espírito Santo, que Deus quer nos conceder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.